Deixa eu fazer uma pergunta honesta para você. Não parece escandaloso o quanto a palavra de Deus tem sido mercantilizada? Não parece uma loucura a forma como o secularismo tem empesteado o coração de ministros cristãos, pastores, cantores, fazendo com que eles tenham no evangelho uma fonte de lucro? Não parece uma loucura você ver os mega templos cristãos sendo construídos enquanto milhões de pessoas têm passado fome no mundo? O que aconteceu com a igreja? Por que nós transformamos a nossa religião em entretenimento? Esse é o assunto desse vídeo. Vem comigo! Você já sabe, né? Você vai ter que curtir esse vídeo, inscrever-se no canal, ativar as notificações e passar esse conteúdo pelo menos para uma pessoa. O título desse vídeo é bastante provocativo. O show tem que parar. E o que eu estou dizendo com isso? Que nós precisamos revisar a forma como nós temos vivido o cristianismo e investido os recursos que o reino de Deus promove para realmente cumprirmos a vontade de Deus. Uma das coisas que me levaram a deixar o movimento pentecostal brasileiro, e eu de fato deixei, era a falta de coerência com essas coisas. Para mim parecia uma loucura eu pensar em pastores ganhando 20, 30, 40 salários mínimos, enquanto outros pastores amigos, muitas vezes nos mesmos ministérios, fazendo parte da mesma denominação, tendo que viver com uma ajuda de custo aí de 600, 700 reais. Isso para mim parecia uma loucura. Da mesma forma, quando eu via os milhares de reais investidos para poder custear pregadores e cantores, aquilo parecia para mim bastante incoerente. Eu me recordo uma vez, pastoreava uma igreja em Campinas, no Jardim Carlos Lourenço, e eu convidei um pastor para poder trazer uma pregação de 50 minutos num congresso nosso de jovens, e esse pregador cobrou R$ 1.200 para poder estar lá com a gente. Detalhe, ele morava na mesma cidade, não teria custo com combustível praticamente. Nisso, eu comecei a perceber o quanto esse sistema religioso que nós criamos acabou se tornando maligno e passou a custear que pessoas vivessem as suas vidas às custas do dinheiro do povo de Deus. E isso faz com que a igreja, infelizmente, deixe de ser uma assembleia solene e uma comunidade onde nós nos reunimos para adorar a Deus e ajudar uns aos outros, e ela se torna um local em que eu vou para assistir uma boa programação. Quantos pastores são tratados com desprezo por seus membros porque estes preferem ouvir os grandes conferencistas? Quantas pratas da casa são deixadas de lado porque algum artista famoso se converteu e agora está dando palestra nas igrejas, contando o seu testemunho? Quanto dinheiro que é investido para custear cantores, seminários, simpósios, enquanto irmãos das próprias igrejas passam fome? Todas essas coisas mostram o quanto que nós temos perdido da nossa mente completamente a visão do que de fato é o reino de Deus. Quando eu falo que o show tem que parar, eu estou dizendo que nós precisamos deixar de fazer da casa de Deus um centro de entretenimento e transformá-la numa família de fiéis, uma família para Deus, uma noiva para Cristo, uma morada para o Espírito Santo. Quando eu falo que o show tem que parar, é que nós precisamos redescobrir o que a Bíblia Sagrada diz: de graça recebei e de graça dai. Se eu coloco preço em qualquer coisa que eu faço, eu não tenho ministério, eu tenho negócio. E Deus não trabalha com empresários, Deus trabalha com servos. Quando eu falo que o show tem que parar, eu estou dizendo que uma igreja que não se importa com a fome, que não se importa com questões de solidariedade, que não se importa com o sofrimento do mundo, mas que deseja levantar estruturas de poder que tornem esse sistema um sistema perigoso, tóxico, degradante, ela está falhando em cumprir a vontade de Deus e ela está prestes a se transformar em uma sinagoga de Satanás. Quando eu falo que o show tem que parar, eu estou dizendo que esse sistema ele é tão perigoso porque ele contamina o nosso coração com aquilo que há de pior. E a pior coisa que esse sistema religioso causa é um sentimento de que nós precisamos ter sucesso para agradar a Deus. Deus não quer sucesso, Ele quer fidelidade. Quantos irmãos nossos são fiéis a Deus, fiéis nas suas contribuições, fiéis no seu serviço cristão, mas que se sentem menores porque não tem agenda, não tem curtidas em rede social? Tudo isso perverte o plano de Deus com a igreja, dela ser uma família, dela ser amiga, dela ser fraterna, dela ser solidária, e faz com que a igreja se torne tão maligna quanto o mundo, porque a busca desenfreada pelo poder passa a reger as decisões.
Quando a igreja vira um show, as coisas não são feitas porque agradam a Deus, são feitas porque dá certo. Quando a igreja se torna um palco, um local para espetáculo, não importa a vida em comunidade, importa que pequenas estrelas brilhem a fim de ofuscar o brilho dos demais. Quando o show começa, Deus sai da casa e a igreja fica à mercê de lobos mercenários. O show tem que parar. Se você não tem lutado para fazer o show parar na sua igreja, na sua denominação, você faz parte do sistema. Você é o culpado por isso acontecer. No momento em que nós nos levantarmos, como Lutero se levantou, e dissermos está errado, Deus não está nisso, Deus não se agrada nisso, nós seremos capazes de promover as mudanças para que uma verdadeira reforma e um genuíno avivamento aconteça. Graças a Deus, isso já começou a acontecer. Pessoas têm aberto os olhos, têm voltado para a palavra de Deus e têm desejado um cristianismo mais simples. Se você é uma dessas pessoas, faça com que a sua voz seja ouvida. Nós temos um compromisso espiritual e moral de honrarmos o nosso Deus e de prepararmos terreno para que a próxima geração encontre uma igreja melhor que nós encontramos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.